Natal é bom demais, sim ou não? Só que o Natal, além de presentes e comidas, ele tem um significado muito mais profundo, muito mais importante. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Eu quero falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Se você pode, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 2. Estava um pouco de eco aqui, varão, no retorno, só diminuir um pouquinho aí. Lucas 2:7, Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 7. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 2, verso 7. Quem achou diz amém. Amém. O texto diz assim: E ela deu à luz ao seu primogênito, e o envolveu em panos, e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu vou ler só mais uma vez esse texto. E ela deu à luz ao seu primogênito, e o envolveu em panos, e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu gostaria de começar essa mensagem com uma frase bem simples. É uma frase simples, mas que no meu ponto de vista resume perfeitamente o verdadeiro significado do Natal. Essa frase não é minha, é de um teólogo, e ele diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, mas só um Deus quis ser um menino. Esse é o sentido do Natal. É Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se fazendo menino para nos trazer a salvação. A celebração do Natal acontece de forma recorrente e histórica. Ajuda aí, varão. Recorrente e histórica, sempre no dia 25 de dezembro. Então, de forma recorrente, nós comemoramos o Natal todo dia 25 de dezembro, mas ninguém sabe com precisão qual foi o dia exato do nascimento biológico de Jesus. Ninguém sabe. Pode ter sido dia 25, sim ou não? Mas pode ter sido dia 20, dia 19, ninguém sabe dizer. Mas independente do dia, do mês ou do ano, o fato é que Jesus nasceu. O mais importante não é o dia, não é o mês, não é o ano, o mais importante é que Jesus nasceu. O nascimento de Jesus é um marco na história da humanidade, a grau ponto da história ser dividida antes e depois de Cristo. Eu gosto daquilo que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Paulo vai escrever aos Colossenses no capítulo 1, versículo 15, dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Esse é Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, a Bíblia vai dizer que Ele é o último Adão. E diferentemente do primeiro Adão, que pecou no paraíso, o último Adão venceu no deserto. Diferente do primeiro Adão que pecou e foi expulso do jardim, o último Adão venceu e nos colocou de volta no jardim. Ao contrário do primeiro Adão que pecou e nos trouxe morte, o último Adão venceu e nos trouxe vida e vida eterna. Quem é esse Jesus? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem é esse Jesus? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o cordeiro, mas também é o leão da tribo de Judá. Ele não é somente o Cristo martirizado, ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele não é somente aquele que tem os pés furados, ele é aquele que tem os pés como latão reluzente. Eu não o conheço apenas da teologia, eu não o conheço apenas de ouvir falar
porque um dia eu precisei de colo e Ele foi o meu colo. Um dia eu precisei de um pai e Ele foi o meu pai. Um dia eu precisei de cura e Ele foi a minha cura. Um dia eu precisei de um amigo e Ele foi o meu amigo. Quando eu chorei, Ele me levantou. Quando eu caí, Ele me ergueu. Quando eu errei, Ele me perdoou. Quando eu me perdi, Ele me encontrou. Quando eu pensei que estava sozinho, Ele não me abandonou. Qual é o nome dEle? O nome dEle é Jesus, 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 Jesus. O nome dEle é Jesus Cristo. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso Salvador. Aleluia. Hoje eu vim falar de Jesus com força, irmãos. Hoje eu vim falar de Jesus com força, irmãos. No contexto histórico, Jesus ele nasce naquilo que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos. Segundo o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus. O que era a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos fala de um imperador muito conhecido, o primeiro imperador de Roma, César Augusto. O que é que César Augusto tem a ver com a plenitude dos tempos? Tudo. Por quê? Como primeiro imperador de Roma, César Augusto estabeleceu rodovias, caminhos e estradas. Quantos aqui já ouviram uma frase muito popular que diz assim: todos os caminhos te levam a Roma? A Deus não, a Deus é meio errado, todos os caminhos não te levam a Deus não, irmãos. Só tem um caminho que é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, amém? Mas tem uma frase que diz que todos os caminhos te levam a Roma. Por quê? Porque naquele tempo, César Augusto ele começou a construir estradas, rodovias e caminhos para facilitar a chegada a Roma. Só que ele não facilitou apenas a chegada a Roma, ele facilitou a propagação do Evangelho. Porque o Evangelho ele não poderia ser pregado somente em Jerusalém, ele tinha que ser pregado na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Enquanto César Augusto estava pensando: olha, eu estou cumprindo um propósito humano, ele não sabia que na verdade ele estava sendo usado para cumprir um propósito dos céus. Eu vou melhorar para ver se você adora junto comigo. A caneta podia estar nas mãos de César Augusto, mas o governo de tudo estava nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sei que ano que vem no Brasil é ano do quê? Ano de eleição. Eu não sei quem irá estar no poder executivo, eu não sei quem estará no poder judiciário ou legislativo, mas de uma coisa eu sei: o nosso Deus continuará no seu trono inabalável. Não importa quem será o presidente, não importa quem será o governador, o que importa é que o nosso Deus permanecerá no seu trono inabalável. Além de construir estradas, caminhos e rodovias, a Bíblia diz em Lucas capítulo 2 que esse mesmo César Augusto, ele publica um decreto, ele convoca um alistamento. Todos os homens deveriam retornar para a sua cidade de origem. Nesse período, José estava já acompanhado de Maria, e Maria já estava grávida, ela já estava gerando um fruto do próprio Espírito Santo, Jesus. A Bíblia diz que José era natural de Belém. De onde ele era? De onde ele era? Então, nesse momento, por conta desse decreto, José, ele foi obrigado a sair de Nazaré e ir até Belém. Ele foi obrigado a deixar a sua cidade e ir até Belém. E é em Belém que o Salvador do mundo viria para as nossas vidas. Foi em Belém que Maria deu à luz ao menino Jesus. E a pergunta é: por que Belém? Só um detalhe, tá? Não é Belém do Pará, é Belém da Judéia, é longe pra caramba.
Mas por que Belém? Jesus ele poderia ter nascido em qualquer cidade, sim ou não? Por que Deus, quando ele vai enviar o seu filho, ele olha para a terra e diz: é em Belém que ele vai nascer? A resposta é simples, porque essa era a profecia bíblica. Miqueias capítulo 5 versículo 2, a palavra de Deus vai dizer: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Escute, eu penso que não havia lugar na terra melhor para Jesus nascer que não fosse Belém. Por quê? Porque a palavra Belém no original hebraico significa casa do pão. Diga bem forte, casa do pão. E se Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, não tinha lugar melhor para ele nascer senão a casa do pão. Então o pão vivo que desceu dos céus agora está sendo gerado na casa do pão. Ninguém deu glória a Deus? Vocês não estão aqui comigo não? Meu Deus, mas tudo bem, eu vou continuar pregando. A Bíblia diz que José era carpinteiro. E José era o quê? Como um bom pai, quem foi pai sabe aqui, o Thales foi pai recentemente, eu também. Quando você vai ter um filho, como um bom pai, o que você faz? Você vai e prepara o quarto do seu filho. Você vai lá, coloca papel de parede, compra cômoda e principalmente faz o quê? Prepara o berço. A Bíblia diz que José era o quê? Carpinteiro. Um carpinteiro na época de Jesus, a gente precisa entender isso. A carpintaria não era uma profissão menosprezada, igual a gente acha muitas vezes. Era uma profissão nobre. Porque os carpinteiros naquela época, eles não apenas construíam mesas e cadeiras, eles construíam o trono do rei. Então um carpinteiro, ele tinha acesso a ambientes que poucas pessoas tinham acesso. Então eles deveriam ser pessoas detalhistas e extremamente habilidosas. Então pensa comigo, vocês acham que José não teria a capacidade de construir um berço? Claro que teria. Isso aí para ele seria moleza. Ir lá, pegar as madeiras da melhor qualidade, ir lá e montar um berço. Certamente José deixou um berço preparado. Só que aí que está o problema, irmão Edson. Porque o berço teve que ficar em Nazaré. Só que Deus é tão caprichoso, porque o berço fica em Nazaré, mas uma manjedoura vai aparecer em Belém. Vou de novo. Deus é tão caprichoso que ele olha e diz: o berço fica em Nazaré, mas fica tranquilo, José, porque eu já estou preparando uma manjedoura lá em Belém. Nessa manjedoura Jesus nasce, e ele não nasce apenas para ser mais um. Ele não nasce apenas para ser alguém que iria casar, trabalhar e morrer, não. Ele nasce para cumprir um propósito eterno. Ele nasce, segundo o texto de Mateus capítulo 1 versículo 21, para purificar a humanidade dos seus pecados. Então ele não veio para me fazer feliz, ele veio me salvar. Ele não veio me dar sucesso, casa, carro, fama, ele veio me salvar. Ele não veio me fazer rico, me dar dinheiro, me dar uma casa na praia, uma mansão no Morumbi ou no Alphaville. Ele veio me dar salvação. Tudo isso que eu acabei de falar, em alguns lugares da sociedade pessoas podem vender para você. Agora a salvação não. A salvação só pode vir do Salvador. De novo, a salvação só pode vir do Salvador. Eu vou ficar repetindo essa parte aqui. A salvação só pode vir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vira para alguém que está do seu lado e diga: tem salvação para sua casa hoje? Mas com fé, com voz de profeta, fala: tem salvação para sua família, tem salvação para você. Ei, por que tem salvação para você? Porque o menino nasceu, ele foi gerado e ele veio trazer salvação para sua casa. Quando falamos do nascimento de Jesus, irmãos, primeiramente nós precisamos desconstruir algumas coisas. Primeiro,
Escute bem isso. Jesus não nasceu em um curral. Vou repetir. Jesus não nasceu em um curral. Jesus não nasceu em um estábulo. Jesus não nasceu em um presépio. Aonde Jesus nasceu então, Tom? Jesus nasceu numa casa. Ixi, irmão. Não, Tom, mas eu vi no filme, eu vi na série, no presépio, lá na apresentação, Jesus do lado de um monte de cavalinho, de vaquinha lá no estábulo, no curral. Tá errado. Jesus não nasceu no curral. Jesus não nasceu no estábulo. Jesus nasceu numa casa. Ainda que Jesus tenha nascido em um lugar simples, Jesus nasceu em uma casa. Ainda que Jesus tenha nascido num lugar humilde, ainda que Jesus tenha nascido em uma manjedoura, Jesus nasceu em uma casa. E eu explico para os irmãos: como assim, Tom? Você está desconstruindo tudo aquilo que eu vi? Por quê? Pensa comigo. Qual foi a informação que eu disse no início? Por que eles foram para Belém? Por causa de um decreto. Por causa de uma publicação feita por César Augusto. Então José e Maria, eles vão para Belém. Por que Belém? Porque Belém era o lugar da gênesis de José. Era lá que a família dele morava. Era a sua terra natal. Então José, ele não estava em Belém aleatoriamente. José não estava em Belém em um estábulo. José não estava em Belém em um curral. José estava em Belém, na casa de um familiar, ou na casa de um parente. Só que a casa está tão lotada, a casa desse parente, desse familiar está tão lotada, que não tem lugar no quarto principal. E aí a Bíblia diz que não tinha lugar também na hospedaria, no quarto de hóspedes. Se você ler o texto atentamente em casa, Lucas 2, me mostra na Bíblia onde está a palavra curral. Você não encontra. Me mostra na Bíblia estábulo. Você não encontra. Lê o texto e me mostra algum animal. Não tem. Por quê? Jesus não nasceu em um curral. Jesus não nasceu em um estábulo. Jesus nasceu em uma casa. O que você vai encontrar no texto que nós lemos é dizendo que não havia lugar aonde? Na hospedaria ou na estalagem. A palavra hospedaria ou estalagem no original grego significa, é uma palavra que chama kataluma. Diga bem forte, kataluma. Mais forte, kataluma. O que significa kataluma? A palavra kataluma no original significa quarto de hóspedes, quarto de visitas. Eu sei que a ideia que foi colocada na sua cabeça foi Jesus nascendo em um presépio, foi Jesus nascendo em um curral, foi Jesus nascendo em um estábulo. Só que não. Jesus nasceu em uma casa, e Ele continua querendo nascer em algumas casas nos dias de hoje. Jesus, Ele não quer nascer só no templo, Ele quer nascer na sua casa. Jesus, Ele não quer nascer só nesse ambiente de culto, Ele quer nascer na sua casa. Jesus, Ele não quer nascer apenas no seu trabalho, Ele quer nascer na sua casa. Jesus, Ele não quer nascer apenas na faculdade, na escola, Ele quer nascer na sua casa. O lugar que Jesus precisa nascer continua sendo o melhor endereço, continua sendo a sua casa. Não, tudo bem, tem irmão achando que eu estou inventando isso aqui. Não, o Tom tomou café da manhã estragado e está inventando. Não leu a Bíblia direito. Eu nunca vi esse negócio que Jesus nasceu numa casa. Eu sempre vi os presépios lá, Jesus com os cavalinhos, com os bichinhos. Tá bom, irmão. Põe na tela aqui para mim, varão, Mateus capítulo 2, versículo 10. Se vocês não dão glória a Deus agora, irmão, acabou tudo. Mateus capítulo 2, versículo 10. Põe aí, varão, me ajuda aí, varão. Aí, ó. Segura aí no 10. Quando tornaram a ver, presta atenção nisso. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Agora passa para o 11. No 11 eles vão celebrar. Ao entrarem aonde? Ao entrarem aonde? Tem curral aqui? Tem estábulo aqui? Tem presépio aqui? Eles entraram aonde?
E o que eles encontraram na casa? Meu Deus, irmãos. Jesus nasceu em uma casa. Jesus nasceu em um lar. Só que aí você deve estar se perguntando, tá bom, Tom, se Jesus nasceu em uma casa, se Jesus nasceu em um lar, por que havia uma manjedoura ali? Agora você me pegou, mas eu te explico. Naquele tempo, a Bíblia diz que o que não foi achado, está no texto de Lucas, foi o quê? Lugar na hospedaria ou na estalagem. E nós já entendemos que pelo grego original, hospedaria ou estalagem significa o quê? Quarto de hóspedes, ou quarto de visita. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Depois vocês podem ser bereano e conferir, irmãos. O que eu estou falando aqui tem base bíblica, vem comigo aqui. Então o que não foi achado foi o quê? Quarto de visitas. Por quê? No tempo de Jesus, o que acontecia? Todas as casas tinham que ter um quarto de hóspedes, tinha que ter um quarto de visitas. Então José e Maria, por que eles voltaram para Belém? Por causa do decreto de César Augusto. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Por que ele escolhe Belém? Porque Belém era sua cidade natal. Então provavelmente ele estava na casa de um familiar, ele estava na casa de um parente. Vocês estão aqui comigo? Só que Maria começa a entrar em trabalho de parto, a bolsa se rompe, o menino precisa nascer. Só que tem um problema, a casa está lotada, não tem lugar no quarto principal, não tem lugar na hospedaria, não tem lugar no quarto de hóspedes, mas o menino precisa nascer. E o que sobrou então para ele? O que sobra era um anexo pequeno à sala de jantar. E nesse anexo pequeno ficavam alguns animais domésticos em tempos de frio. E ali naquele lugar havia uma manjedoura. Ali naquele lugar havia uma manjedoura. Jesus nasceu em uma casa. Diga bem forte: Jesus nasceu em uma casa. Mas eu penso que ele queria mesmo era nascer num quarto. Esse Natal revela muita coisa sobre nós. Nós queremos que Jesus nasça, mas nós não temos a capacidade de dar o quarto principal para ele. Queremos que Jesus nasça, que ele nasça na minha vida, mas não no meu quarto principal. Por quê? Porque ele já está ocupado. Eu quero que Jesus nasça, mas não no meu quarto principal. Por quê? Porque lá tem um closet que eu não quero que ele mexa. Eu quero que Jesus nasça, mas não no meu quarto principal. Jesus, sobrou esse espacinho aqui para você, ó. Pode nascer aqui, porque quem manda na minha casa sou eu. Só que Jesus está dizendo nessa manhã para pessoas: ei, eu não sou Deus de resto, eu sou Deus de totalidade. Eu vou de novo, ele está dizendo: eu não sou Deus de resto, eu sou Deus de totalidade. Hoje é manhã de esvaziar os quartos, hoje é manhã de fazer uma limpeza, porque Jesus vai nascer na sua casa, Jesus vai nascer no seu quarto, Jesus vai nascer na sua sala. Todos os espaços serão preenchidos por aquele que se chama Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Jesus não nasce em um estábulo, mas ele também não nasce em um palácio. Por quê? Se ele tivesse nascido em um palácio, somente a nobreza teria acesso a ele. Mas ainda bem que ele nasceu em uma casa. E na casa, o pobre tem acesso, o rico tem acesso, o branco tem acesso, o negro tem acesso, o pardo tem acesso. Tá bom, vou falar só para esse lado aqui. Jesus nasceu em uma casa, e a casa fala de receber as pessoas, independente da sua classe social, independente do quanto você tem na conta, independente daquilo que você fez. Jesus nasceu em uma casa, e a casa te dá acesso a ele. A Bíblia diz que ele comprou para ele gente de toda língua, tribo, raça
e nação, todas as pessoas pertencem a Ele. Isso é tão verdade, que quando Jesus nasce, as primeiras pessoas a serem avisadas sobre o nascimento de Jesus, são pastores, que estão pastoreando algumas ovelhas em Belém. A Bíblia diz que Jesus nasce, um anjo desce, e avisa os pastores sobre o nascimento de Jesus, Lucas 2:9. Perceba o seguinte, se Jesus nasce em um palácio, irmãos, nunca um pastor teria a oportunidade de se achegar a ele. Sabe por quê? Porque os pastores viviam todos sujos, as suas roupas completamente empoeiradas, porque eles trabalhavam com ovelhas. Eles jamais teriam a oportunidade de entrar num palácio, mas ainda bem que Jesus nasceu em uma casa. E na casa até aqueles que estão sujos, na casa até aqueles que estão imundos, na casa até aqueles que estão completamente empoeirados, tem a possibilidade de ter acesso ao nosso Salvador. Talvez alguém diga: Tom, mas eu sou indigno, mas eu sou tão sujo, mas eu sou tão pecador. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele foi tão simples, Ele foi tão humilde, Ele deixou o seu trono de glória, Ele habitou num corpo carnal, Ele veio como um menino, Ele nasceu numa casa, dentro de uma manjedoura, para todos terem acesso a Ele. Não importa quão sujo você esteja, não importa quão empoeirado sejam suas roupas, esse menino cresceu, um dia ele foi pendurado no madeiro, ele verteu o seu sangue por amor a nós, e a Bíblia vai dizer que o sangue desse menino nos faz alvos mais que a neve, nos faz alvos mais que a neve. Irmãos, se fosse você, eu glorificava, fazer um barulho aí para Jesus. Será que você pode aplaudir o nome dele, meu irmão? Olha o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 1, versículo 18. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos. Eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Não importa quão sujo você está, meu irmão, não importa quão sujo você se sente, minha irmã, o sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te limpa, o sangue de Jesus te lava. Aleluia. Quando Jesus nasce, Lucas 2:9, coloca aqui na tela, varão, para os irmãos acompanharem comigo. A Bíblia diz que um anjo do Senhor desce para anunciar as boas novas. Lucas 2:9 diz que um anjo do Senhor desce até os pastores para anunciar as boas novas. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Aqui ele está falando sobre os pastores. Segura aí, no versículo 13 que a gente vai ler agora, irmãos, o que acontece é inédito. O que acontece é algo muito raro. Dificilmente você vai ver o que vai acontecer agora na Bíblia. Por quê? Um anjo só desceu, um anjo no singular, desceu para anunciar aos pastores de Belém. Só que olha o que acontece no verso 13. Coloca aí, varão. De repente, uma grande multidão do exército celestial, em algumas traduções miríades de anjos, apareceu com aquele único anjo, louvando a Deus e dizendo, põe o verso seguinte: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui.
quando Jesus nasce, miríades de anjo desce, porque a glória de Jesus foi tão sobrenatural, a glória de Jesus foi tão sublime, que os anjos olharam no céu, Claudião, e falaram: não dá para a gente ficar aqui, a gente vai ter que descer para adorar o nome dele, porque quando Jesus nasce tem adoração, quando Jesus nasce tem louvor, quando Jesus nasce tem alegria, quando Jesus nasce tudo muda, tudo fica diferente, os céus se manifestam, os céus se curvam, os céus se apresentam. Por quê? Porque um menino nasceu. Irmãos, ouvir a Verônica cantando aqui já é maravilhoso, sim ou não, irmãos? Sou fã de você, Varoa. Eu nunca falei isso, mas de verdade, eu comento com a minha esposa: meu Deus, que voz abençoada, ministração, mulher de Deus, é maravilhoso, sim ou não? Sim. Agora imagina um coral de anjos. Se ouvir o ministério de louvor da Bereana cantando os músicos, já é maravilhoso. Imagina miríades e miríades de anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus. Sabe por que a Bíblia diz que tem festa no céu quando o pecador se arrepende? É exatamente isso. Quando uma pessoa diz: eu quero Jesus, eu quero receber Jesus no meu coração, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida e da minha casa, os anjos olham do céu e dizem: opa, Jesus está nascendo em alguém hoje. Jesus está nascendo em alguém hoje. Eu vou ficar nessa parte aqui. Jesus está nascendo em alguém hoje. Vamos celebrar, vamos festejar, vamos nos alegrar, porque Jesus está nascendo. Jesus está nascendo. Jesus está nascendo em alguém. Oh, aleluia! Para os pastores de Belém, os anjos descem. Para os magos do Oriente, uma estrela guia. De novo, para os pastores de Belém, anjos descem. Para os magos do Oriente, uma estrela guia. Para uns, Deus fala de um jeito. Para outros, Deus fala de outro jeito. Mas o importante é que todos ouvem a voz do Senhor e seguem. Eu vou encontrar meu Salvador. Eu vou encontrar o meu Senhor. Os magos do Oriente são guiados primeiramente para Jerusalém. Vão falar com Herodes. De Jerusalém, a Bíblia diz que a estrela os guia até Belém. Escute isso aqui, irmãos. Se você não... Vou até beber água, irmãos, para falar isso aqui. Vou com calma, devagar, para você pegar comigo. Os magos, eles estão no Oriente, na região de Padã Arã. Eles são guiados pela estrela até Jerusalém, até Herodes, e de Jerusalém até Belém, até onde Jesus estava. Tudo certo até aqui, sim ou não? Cientificamente falando, quando uma estrela chega perto do Sol, ela se apaga. Ninguém entendeu? Tá bom, vou de novo. Visivelmente falando, quando uma estrela chega perto do Sol, ela se apaga. Aí a Bíblia diz que os magos estão no Oriente, vão para Jerusalém guiados pela estrela, vão para Belém guiados pela estrela. Quando eles chegam em Belém, quando a estrela para onde Jesus estava, a Bíblia diz que a estrela se apaga. Porque quem estava nascendo ali não era só um menino. Quem estava nascendo ali era aquele que a Bíblia diz em Miqueias capítulo 4, versículo 2: Ele é o sol da justiça. Quando eles chegam aonde Jesus estava, a estrela não precisa brilhar, porque quem brilha agora é Ele, quem reina é Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a honra é para Ele, porque não existe estrela, agora é o sol, agora é o sol, agora é o sol da justiça que vai brilhar por toda a eternidade. Eles saem do Oriente,
guiados por aquela estrela. Quando eles chegam no lugar onde Jesus está, a estrela para, a estrela se apaga, desaparece. Você nunca mais vai ver ela na Bíblia. Por quê? O centro do nosso culto é Jesus. O centro do nosso culto é o sol da justiça. Esses magos saem do Oriente. Eles chegam até Jesus. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos que são bereanos é: quantos magos eram? 3. Quantos magos eram? A Bíblia não diz, irmãos. Diga assim comigo: não eram 3 e não eram reis. Não eram 3 e não eram reis. Última vez para você nunca mais esquecer: não eram 3 e não eram reis. Eu sei que por vezes a gente escutou que eram 3 e que eram reis. Não eram 3 e não eram reis, era só magos, está no texto. Porque a Bíblia não está preocupada com a quantidade. Nós temos problema com a quantidade, Welson. Nós queremos saber quanto. Nós queremos saber os números. Nós queremos saber a quantidade. Só que o texto não está preocupado com o quanto. O texto está preocupado com aquilo que eles carregavam. Porque tem um monte de lugar cheio de pessoas que não carregam nada. Ah, tá bom, isso aqui é para outro dia. Quantos são? Não sei. Mas o problema não é quantos são. O detalhe é o que eles carregavam. A Bíblia diz que eles carregavam 3 presentes. Podiam ser 2 carregando 3, sim ou não? Você já foi em festa de aniversário e não levou nada, irmão, que eu sei. Não adianta você disfarçar agora não. Eu sei que você já foi em festa e não levou nada. Oxe, eles poderiam também. Era 2 levando 3, podia ser 5 levando 3, podia ser 10 levando 3. A Bíblia não diz. Mas o importante, irmão Edson, não é a quantidade de magos, mas os presentes que eles carregavam. O que eles carregavam? A Bíblia diz que eles carregavam ouro, incenso e mirra. De novo, até você celebrar: ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Por que ouro? Porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por que incenso? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E por que mirra, Tom? Porque Ele é o profeta por excelência. Ouro, incenso e mirra. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é sacerdote e Ele é o profeta das nações. Na teologia, vou gastar aqui, irmãos. Estou terminando um seminário de teologia. Eu vou gastar agora, né? Na teologia, a Bíblia chama isso de tríplice unos. É o ministério tríplico de Jesus. Ele é rei, Ele é profeta e Ele é sacerdote. Quando o menino nasce, já no seu nascimento está revelando o seu propósito: eu sou rei, eu sou profeta e eu sou sacerdote. Agora, para a gente caminhar para o final, quando Jesus nasce, não tinha um berço. Diga assim bem forte: não havia berço. Havia uma manjedoura. Mas tudo bem, da manjedoura para o trono de glória. A questão não é aonde você nasce, a questão é onde vai terminar o projeto que Deus tem para sua vida. Não importa se você nasceu numa manjedoura, o importante é que você vai terminar com Ele na eternidade. O importante é que você vai terminar com Ele no lugar onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspis, aonde não precisa de enel, de eletropaulo, aonde o sol da justiça iluminará toda a cidade para sempre. Naquele tempo, 3 coisas se colocavam em uma manjedoura. Quantas coisas? 3 coisas. Primeiro, dentro de uma manjedoura se colocava um novo nascimento. Toda vez que um filhote nascia de um animal doméstico, o novo nascimento daquele filhote era colocado dentro de uma manjedoura.
Aí faz todo sentido. Por quê? Quando Jesus conversa com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Você sabe qual que é a verdadeira mensagem do Natal, irmãos? A verdadeira mensagem do Natal é essa: Jesus quer propagar um novo nascimento. Um novo nascimento para o seu coração, um novo nascimento para a sua vida. A manjedoura nesse Natal é você, a manjedoura nesse Natal é sua alma, e Jesus está dizendo nessa manhã: é aí que eu quero habitar, é aí que eu quero morar, é aí que eu quero nascer, é nesse lugar que eu quero ser gerado, porque eu vou mudar a sua história, eu vou mudar o seu destino, eu vou mudar completamente o rumo da sua vida. Por quê? Porque eu quero nascer em você. Segundo, uma manjedoura servia para colocar alimento. Uma manjedoura servia para colocar alimento. É por isso, Thales, que Jesus ele não poderia ser colocado em um berço. Ele tinha que ser colocado numa manjedoura. Por quê? Porque Ele é o alimento para as nossas almas. Ele é o alimento para as nossas vidas. Coloca aqui, varão, João capítulo 6, versículo 48, eu espero. Eu sou o pão da vida. Põe o 49. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Vai para o próximo, 50. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o alimento para as nossas almas. Se o número 1, uma manjedoura servia para colocar um novo nascimento, número 2, servia para colocar alimento, o número 3 servia para colocar água. Porque Jesus é água para os sedentos. Coloca aqui, varão, João 7,37. Eu quero ler esse texto também. No último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, vou ficar aqui até alguém pegar. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Põe o 39, o 38. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O meu Cristo não foi colocado em um berço. O meu Cristo foi colocado em uma manjedoura. E essa manjedoura sou eu. Eu recebo o novo nascimento. Eu recebo o alimento que vem dos céus. Eu recebo a fonte de águas vivas. Pode nascer em mim, Jesus. Pode ser gerado na minha vida. Será que você pode fechar os seus olhos por pelo menos alguns segundos? Levantar as suas mãos o mais alto que você puder, o mais alto, e dizer: nasça em mim, Jesus, nasça em mim, Jesus, nasça na minha vida hoje. Eu quero gerar Jesus, eu quero gerar Jesus nesse Natal. Se o ministério de louvor quiser subir aqui para parecer que está acabando, irmãos. Aleluia. Como um bom carpinteiro e um bom pai, como eu disse, certamente José havia preparado um berço, Vera. Só que o berço ficou lá em Nazaré, não dava para levar para Belém. Por outro lado, Maria, como uma boa mãe, quem é mãe aqui sabe, irmãos,
quando a mãe vai ter o filho, o que a mãe faz? Leva o enxoval, compra roupinha, toalhinha. Ele tinha pelo menos algumas roupinhas, Vera, com o nome dele bordado. Yeshua Hamashia, Emanuel. Pelo menos 5 toalhinhas ele tinha, Thales, escrito: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só que o enxoval preparado por Maria ficou em Nazaré, não deu para levar para Belém. O berço fica, aparece uma manjedoura. O enxoval fica, sabe o que aparece? Panos de trapo. Lucas capítulo 2, versículo 7. Nós iniciamos com esse versículo e eu quero encerrar com esse versículo. Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz ao seu primogênito e o envolveu em panos. Não tem enxoval, irmãos. Não tem roupinha bonitinha. Eu estou dizendo para você que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não teve direito a uma saída à maternidade. O que sobrou para o nosso Jesus foi panos velhos. O que sobrou para o nosso Jesus foi trapos de pano. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está nascendo e não tem uma roupa bonitinha para ele. O que tem são panos velhos. Cadê o berço, irmão? Não tem. Cadê o enxoval? Não tem. Cadê a saída da maternidade? Também não tem. Jesus não está esperando alguém perfeito. Jesus não quer que você seja perfeita, minha irmã, meu irmão. Jesus, Ele quer nascer numa manjedoura. Ele quer ser gerado na vida de pessoas que dizem: Deus, eu não tenho muita coisa, o que eu tenho são esses trapos velhos. E Ele olha do céu e diz: já é suficiente, eu vou nascer em você, eu vou nascer em você, eu vou nascer em você. Aleluia. Por que Jesus, o Rei dos Reis, ao nascer foi envolto em panos velhos, em trapos? Eu vou ler um texto aqui, irmãos, eu não vou nem explicar. E conforme você for entendendo, eu queria que você fosse glorificando o nome de Jesus. Coloca aqui na tela, varão, Isaías 64, versículo 6. Nós, como impuros, todos nós, todos nossos atos de justiça são como trapos. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Sabe por que o nosso Senhor, quando Ele nasceu, Ele teve que ser enrolado em trapos velhos? Porque isso simboliza os meus pecados. Isso simboliza os seus pecados. Os nossos pecados estavam sobre Ele. Mas quando Ele é levantado, existe um grito ecoando na eternidade: Ele é o Salvador, Ele é o Salvador, Ele é o Salvador. Fique de pé no seu lugar, glorificando o nome de Jesus.